Boa noite a todos. Dando continuidade à semana do 18º Concurso Nacional de Piano Cora Pavan Caparelli, hoje teremos o recital documentário com a pianista Bruna Vieira. A trajetória da pianista passa pelas cidades de Uberlândia, Porto Alegre, culminando enfim na cidade de Teresina, Piauí, onde Bruna teve o primeiro encontro com o compositor Beethoven Cunha. O projeto de hoje é um projeto que ela vem desenvolvendo a partir desse encontro e de algumas atividades que ela teve junto ao compositor. Desejo um bom concerto a todos e até amanhã com mais atividades da nossa semana do Concurso Nacional de Piano Cora Pavan Caparelli. Olá! É com imensa satisfação que estou compondo a banca examinadora da 18ª edição do concurso de piano Cora Pavan Caparelli. Por este convite, gostaria de agradecer à pianista e grande amiga Daniela Carrijo Franco, por quem eu tenho uma profunda admiração. Gostaria também de agradecer à comissão organizadora do concurso, que se dedica com tanto afinco para que o concurso aconteça. Aproveito para cumprimentar todos os candidatos e desejar que a experiência do concurso seja bastante rica e feliz. Esse ano, o concurso homenageia o compositor Beethoven Cunha, com quem tive a oportunidade de conviver durante os anos em que ele viveu na mesma cidade que eu, aqui em Teresina, no Piauí. Coincidentemente, neste ano também iniciei um projeto artístico com base em algumas de suas obras para piano, do qual irei falar um pouco a respeito para vocês hoje. O projeto intitula-se Notas de Beethoven, um recital documentário. O projeto artístico Notas de Beethoven é um projeto que está em andamento e tem sido desenvolvido com base em algumas obras para piano do compositor Beethoven Cunha. Esse projeto nasceu no contexto do programa de tutoria artística, que é um programa desenvolvido e ministrado pelo professor Gilvano Dalanha, da Universidade de Aveiro, Portugal. Esse programa é fruto da tese de doutoramento do professor Gilvano e está sendo implementado pela segunda vez na Universidade Federal do Piauí. O programa de tutoria artística é uma das ações do projeto OCA, Oficina de Criação Artística, que é um projeto de extensão coordenado pela professora Débora Oliveira, que é professora de canto na Universidade Federal do Piauí, e por mim. O projeto ele está sendo feito sem financiamento, realizado com recursos próprios e sem grandes pretensões. É um projeto que está sendo realizado com os recursos que nós temos ao nosso alcance. A direção está sendo realizada de forma intuitiva. Eu não tenho formação nessa área e nunca desenvolvi nenhum documentário. E a gravação e a edição estão ocorrendo com o auxílio de um profissional do audiovisual. Os objetivos do projeto são divulgar a obra para piano do compositor Beethoven Cunha e também inovar o formato tradicional do recital, propondo a criação de um recital documentário. Por que, então, a criação desse formato novo, recital documentário? A proposta desse formato híbrido, ela fundamenta-se na minha intenção de criar um contexto para as obras e incorporá-lo à performance musical. Então foram escolhidas obras significativas para o compositor, que remetem a lugares em que ele viveu, e obras das quais nós poderíamos, então, gravar imagens e criar esse contexto. Nesse processo, então, nós buscamos também resgatar as memórias afetivas do compositor, esse período da vida dele em que ele viveu lá, as memórias que ele tem de cada lugar. Em relação à escolha do nome, eu gostaria de escolher um nome que não fosse somente alusivo à questão do documentário, ao formato do documentário. Teria que ser um nome que remetesse tanto ao formato do documentário quanto ao recital. Então me ocorreu o nome Notas de Beethoven, porque a palavra notas ela tem um duplo significado. Ela pode significar tanto um sinal representativo de um som musical, ou seja, remetendo às obras, às partituras do compositor, quanto também a questão da explicação, comentário, que remete então
as memórias do compositor, o que ele tem a dizer a respeito desses períodos em que ele viveu e dos lugares. E a pesquisa artística está sendo realizada com base na relação colaborativa entre mim e o compositor. Para quem tiver interesse em saber um pouco mais a respeito da pesquisa, um artigo será publicado no Anais do 6º Encontro Internacional sobre Pedagogia do Piano. A colaboração entre compositor e intérprete é um tema relativamente recente no âmbito da pesquisa artística e a atual discussão aponta para um novo paradigma no processo de criação artística. Essa discussão, então, se contrapõe ao modelo hierárquico que separa de maneira distinta os dois sujeitos, intérprete e compositor. Na atualidade, esses processos e são resultados da relação colaborativa e dialógica entre ambos num propósito comum, que é a criação artística. A colaboração pode ocorrer tanto pela necessidade do performer de entender as técnicas de execução e os sistemas de notação da obra, especialmente na música nova, quanto na situação em que o instrumentista sugere ao compositor alterações que possam contribuir para um melhor resultado sonoro e para a escrita idiomática das obras. No caso específico desse projeto, a relação entre mim e o compositor ocorre de forma peculiar no processo criativo. Eu busco ouvir a voz do compositor no intuito de resgatar suas memórias afetivas e compreender de que forma ele narra a sua história de vida e o contexto de algumas de suas obras. Vou falar então brevemente a respeito da biografia do compositor Beethoven Cunha. O Beethoven nasceu no Carnaval de 1978, na cidade de Goiânia, Pernambuco, e segundo ele mesmo, abre aspas, entre os sons dos cavalos marinhos, maracatus, orquestras de frevo, papangus, catirinas, laursas e caboclinhos. Ele desenvolveu o gosto pela música erudita sob grande influência do seu tio-avô, o mestre Eduardo Santa, a quem ele carinhosamente chama de tio Duda, com quem aprendeu os primeiros rudimentos da música. Além do conservatório, ele também fez cursos de arranjo, composição e regência. Sua formação musical perpassa por renomados músicos, dentre eles Gilberto Tinetti, Antônio Bezan, Júlio Medalha, Kaplan, Oswaldo Lacerda e Kohreuter. Em 2005, então, o compositor se muda para Teresina, no Piauí, e inicia seu trabalho como professor de música na escola Adalgisa Paiva, que é uma escola técnica integrada à Universidade Federal do Piauí. Ele residiu, então, no Piauí até o início do ano de 2020 e, atualmente, ele reside na cidade de São Vicente, em São Paulo. A sua obra, como todos sabem, tem sido reconhecida, estreada e executada por importantes instrumentistas, orquestras e conjuntos de câmara do Brasil e do mundo. A minha relação com o compositor inicia então a partir da minha mudança para Teresina, no ano de 2005, que foi o mesmo ano em que o compositor havia se mudado para lá. Então, ao longo desse período em que ele viveu no Piauí, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho que ele desenvolvia, tanto em Teresina quanto na região, e também de atuar como solista sob sua regência na inauguração do piano de cauda da universidade, e também estrear duas de suas obras, Dança dos Caboclinhos para piano e orquestra de cordas e Alfinin para violino e piano. As obras escolhidas para o projeto foram inspiradas em lugares onde ele viveu e que são significativas para ele. Então, com esse propósito, foram escolhidas 4 suítes para piano. Coincidentemente, estão nesse formato suíte. 2 suítes que remetem a lugares que se localizam na divisa entre o Piauí e o Maranhão, e 2 suítes que remetem a lugares que se localizam na divisa entre Pernambuco e a Paraíba. A suíte das águas piaumarenses foi composta em 2016 e é uma obra inspirada no delta do Parnaíba, que fica entre o Piauí e o Maranhão. Então esse nome piaumarense representa exatamente a fusão entre as águas dos 2 estados. A suíte é composta pelas peças Caminho ao Porto dos Tatus, Atravessando o Parnaíba, Ilha das Guarás e Delta. Mais adiante eu falarei um pouco mais especificamente sobre essa suíte.
A suíte parnaibana número 2 foi composta em 2019, foi escrita em alusão a Parnaíba, no Piauí, que é uma cidade em que o compositor viveu, e aonde está localizado o delta do Parnaíba. Ela divide-se entre as peças Lagoa do Portinho, Lagoa do Bebedouro, Igreja da Graça e Rei da Boiada. A suíte das águas paraibucanas foi composta em 2017, inspirada no encontro das águas entre a Paraíba e Pernambuco, onde localiza-se a foz do rio Goiânia. Então, esse nome Paraibucana também remete a essa fusão entre as águas dos dois estados, né? Paraíba e Pernambuco. Essa obra foi dedicada ao pianista Flávio Augusto e há uma belíssima gravação disponibilizada no canal do Instituto Piano Brasileiro. A suíte é dividida entre as peças acaú, carne de vaca, croas e ponta de pedras. A suíte das águas paraibucanas, número 2, foi composta neste ano, 2021, e assim como a suíte número 1, a obra também foi inspirada nas águas entre a Paraíba e Pernambuco e foi composta especialmente para esse projeto artístico e dedicada a mim. Ela integra-se das peças Pitimbu, Atapus, Guajirus e Catuamas. Bom, vou falar um pouquinho agora a respeito das etapas do projeto. Então, a primeira etapa foram as conversas, né, com o compositor, que desde o início do projeto até atualmente. Nós temos sempre nos falado via internet, né? E através dessas conversas nós definimos as obras que seriam contempladas no projeto e também a narrativa conceitual. A leitura e interpretação das obras tem se desenvolvido paralelamente a essas conversas com o compositor, as pesquisas sobre os lugares e também, paralelamente, a gravação das cenas. A gravação tem sido feita em lugares de referência das obras, é uma etapa que está em andamento, nós só conseguimos filmar até o presente momento as obras, os lugares que ficam no Piauí, né, na divisa entre o Piauí e o Maranhão. E ainda iremos gravar a etapa das obras que ficam, cujos lugares ficam entre Pernambuco e Paraíba. A entrevista foi um encontro presencial entre mim e o compositor. Ele veio ao Piauí especialmente para gravarmos essa entrevista. Nós ficamos ao longo de 3 dias gravando essas cenas. A gravação da performance é uma etapa que também está em andamento e a edição consiste na etapa final de direção e edição de todo o material audiovisual mencionado anteriormente. Então, o projeto artístico está dividido basicamente em 2 etapas principais, né? Essa etapa que consiste nas imagens realizadas no Piauí, contemplando a suíte das águas piaumarenses e a suíte parnaibana número 2, e a segunda etapa, que ainda será realizada, cujas imagens serão filmadas na divisa entre Pernambuco e Paraíba, contemplando as peças Suíte das Águas Paraibucanas, números 1 e 2. Vou falar agora um pouquinho mais a respeito da suíte das águas piaumarenses que vocês irão assistir no vídeo de hoje. A primeira peça é intitulada Caminho ao Porto dos Tatus. Então, ela remete ao caminho que leva em direção ao Porto dos Tatus, que é considerado o principal ponto de embarque para os passeios do Delta. A paisagem por esse caminho é repleta de carnaúbas, que é uma palmeira endêmica do semiárido da região Nordeste e também símbolo do Piauí. No mesmo caminho, nós podemos contemplar o Parque Eólico Pedra do Sal e os imensos aerogeradores que ficam espalhados em meio ao carnaval. Então, diversos elementos na peça, eles nos dão essa ideia de movimento, né, que pode estar relacionado tanto ao movimento de deslocamento por esse percurso, quanto ao movimento das hélices dos aerogeradores que a gente observa durante o percurso. Então, vocês podem observar, por exemplo, o movimento das semicolcheias na mão esquerda, né? Dando exatamente essa ideia de movimento na peça. A segunda peça é intitulada Atravessando o Parnaíba e remete ao percurso que é feito no rio, né, até chegar ao delta. Então, esse passeio pode ser feito por diversos percursos, contemplando visitas a lugares diferentes. Então, por exemplo, você pode fazer o passeio por uma chalana, aí já é um passeio mais curto e mais lento, que é um barco maior,
Ou pode-se fazer também o passeio por lanchas. Então, você vai a lugares mais distantes, contempla caminhos mais estreitos do rio, né? Levando a lugares paradisíacos. Então, essa peça é uma fuga, cujas entradas das vozes podem remeter a esses braços do rio, né? Esses caminhos estreitos que a gente vai percorrendo ao longo do passeio. A terceira peça, intitulada Ilha dos Guarás, faz alusão à revoada dos guarás, que é uma belíssima ave vermelha que está em extinção. Então, essa revoada é um dos principais espetáculos que a gente pode apreciar no Passeio do Delta. Todos os dias, ao final da tarde, por volta de 5h30 da tarde, ocorre essa revoada. O bando de pássaros vai se aproximando e vai pousando na ilha, até que a ilha fica repleta de pássaros e é um belíssimo espetáculo. A peça ela inicia em andamento lento, quase rubato, evocando esse sentimento de paz e contemplação que a gente tem quando chega à ilha. A quarta e última peça, intitulada Delta, e faz alusão ao clímax, né? ao Delta do Parnaíba. A peça em andamento lento, aliás, o caráter da peça em andamento vivo remete ao movimento e ao balanço das águas. Então, por exemplo, vocês podem observar as ondas formadas pelo desenho melódico da mão esquerda, fazendo uma alusão a esse balanço das águas. Vou falar agora um pouquinho a respeito da suíte parnaibana número 2. A primeira peça da suíte intitula-se Lagoa do Portinho, e essa lagoa localiza-se na divisa entre os municípios Parnaíba e Luiz Correia, no litoral do Piauí. É uma belíssima lagoa que possui dunas ao seu redor e é um dos pontos turísticos da região. A melodia da peça parece exprimir um sentimento de saudade e uma certa melancolia. A segunda peça intitula-se Lagoa do Bebedouro, também remete a uma lagoa que é situada na cidade de Parnaíba. É uma lagoa, era um espaço completamente abandonado, feio, que passou por uma revitalização. Então hoje é um lugar muito bonito, há um calçadão em que as pessoas podem caminhar, iluminação, parque para as crianças. E atualmente está sendo feita a preservação ambiental das nascentes da lagoa. Também é um dos pontos turísticos da cidade. A terceira peça, intitulada Igreja da Graça, faz alusão a essa belíssima igreja que fica localizada no centro da cidade de Parnaíba, na Praça da Graça. Essa igreja foi construída no período de 1770 a 1795 e é um símbolo histórico, religioso e turístico do Piauí. E o elemento religioso da peça é expresso através da escrita coral em caráter solene. E a quarta e última peça da suíte, intitulada Rei da Boiada. Então, o Rei da Boiada é um grupo cultural que se apresenta nos folguedos, que são festas populares de caráter lúdico, que se realizam anualmente em diversas regiões do país. Então, algumas festas têm origem religiosa, né, tanto de origem católica, quanto também de cultos africanos. Outras festas têm origem folclórica. O Rei da Boiada, então, se apresenta no mês de junho, no São João de Parnaíba. E o compositor utilizou o tema da toada do grupo, que é uma cantiga de harmonia simples, constante e de composição textual, normalmente curta, com estrofes e refrão. Eu convido então vocês a assistirem agora a etapa do projeto que já foi desenvolvida até o presente momento. Meu nome é Beethoven Rodrigues da Cunha, eu sou filho de Juarez Rodrigues da Cunha e Selma Henrique da Rocha. Meu pai ele colocou esse nome, dizendo ele que era fã do Beethoven. Eu nasci no final de um carnaval. Minha mãe disse que ele chegou bêbado, cheio de talco. E escreveu meu nome na
nas paredes do hospital. Com meu pai, eu aprendi o gosto pela literatura. Foi com ele lia muito. Ele não me considerava assim, nós não tínhamos um afeto de pai e filho. Nós éramos mais amigos. Já do lado da mãe, como eu falei uma vez conversando contigo, é o lado dos loucos. Que todo mundo diz assim, que ela é da família dos doidos. E isso daí eu não via como algo, assim, algo ruim, né? Eu passo o dia ali pintando, agoniado, de manhã, tarde e noite, tem vezes que eu estou numa crise de choro, eu fico ali pintando, chorando, mas aí quando eu vejo, eu falo, olha, isso daí foi o resultado da minha lágrima, foi o resultado da minha dor. Ai, eu estou muito feliz, vou pintar. Eu estou muito contente, eu vou tocar o piano, eu vou compor. Eu estou triste, eu vou compor também, vou tocar o piano, mas isso é o resultado do que eu gosto, é o resultado que foi a minha vida, é o resultado das coisas que eu adquiri. Isso não me faz melhor que ninguém, não. Na verdade, isso me iguala a muita gente. Que eu vim de uma história de miséria, não foi de pobreza. É de miséria, de não ter perspectiva para comer. Quando é que você é um miserável? É quando as coisas muitas vezes estão ali ao teu redor e você perde a perspectiva das coisas. A minha família era assim, de loucos e miseráveis. Né? Nós vivíamos num sítio em que as pessoas tinham vergonha de comer manga, porque era associada a coisa de pobre. Que a gente esquece muito do que é a essência, né? A minha concepção de essência é quando você tem valores afetivos ligados, familiares, nas coisas que você faz.
Uma vez eu estava conversando com um amigo que falou assim, pô, cara, você gosta muito de mato. Só gosta de mato. Você vai em qualquer lugar, tu tira foto do mato. Eu quero saber do mato, rapaz. Eu quero saber como é a vida das pessoas, como é as casas das pessoas. Eu disse, eu já não quero saber de prédio. Porque o século XX, a segunda metade do século XX para frente, todo prédio é igual. É tudo só quadrado, 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 quadrado. Eu não aguento mais isso. Estou cansado disso. Então eu queria ver, você vê as construções antigas, tem os detalhes, tem a riqueza, né? A preocupação das pessoas que quando vão construir as coisas. Então, como eu não vejo mais isso, eu vejo que as criações naturais, as criações que Deus nos dá, ela é cheia de beleza, mesmo se for só mato. Você vai pensar que a mata da Índia é parecida com a nossa mata, não é. Você vai ver que tem alguma coisa diferente aqui, ali naquele mato, naquela vegetação. Né? E no Delta do Parnaíba você vê muita coisa que só tem ali, naquela vegetação, não tem em outro lugar. Pode comparar com Manaus, pode comparar com qualquer outro lugar, mas não é. É totalmente diferente. Então, essa riqueza, esse mistério que a gente sente que tem ali naquele lugar, esse mistério inexplorado, essa sensação de que é um mistério inexplorado, né? É o que me encantou, né, nessa passagem do Delta, né?
eu sempre tive um lado espiritual muito aflorado. Eu acredito que existem lugares na Terra que tem uma comunicação espiritual muito forte. Eu acho que ali no Delta, no Delta do Parnaíba, é um desses lugares. Eu fui para Parnaíba em 2017, a convite do Albert Piauí. Quando eu cheguei lá, através do Albert, para fazer esse trabalho de corais, eu queria ter um pouco de sossego, né? Eu queria ter algo diferente do que eu tive em São Paulo, algo diferente que eu tive no período que eu fiquei nos Estados Unidos, ou algo diferente de minha vida aqui em Teresina também, né?
A Igreja da Graça é uma igreja extremamente curiosa. Ela é uma das poucas igrejas no Brasil que tem símbolos maçônicos. A gente não vê muito isso nas igrejas, né? Porque a maçonaria e o catolicismo são coisas que foram inimigos por muito tempo, de brigar mesmo, de um ficar com raiva do outro por causa disso, né? E lá dentro você vê que ela foi construída por maçons, cheia de simbologia maçônica antiga, lá, né? Dos maçons medievais. Uma igreja muito curiosa. E era a igreja que ficava perto da casa onde eu morava. E a igreja da Graça, ela tem essa arquitetura, essa beleza, essa mística também, né? Esse lado místico dela. Eu não sou católico, mas eu gosto de ir nos templos religiosos, de outras religiões também, para ver como é que a pessoa busca a adoração dentro desses templos, né? Em Parnaíba tem ainda os folguedos, as coisas que são feitas pelo povo, aquela coisa que você está assim, de repente você tem a surpresa de ver um cara fantasiado passando, pulando, dançando. Pernambuco tinha isso, né? Ainda tem assim, meio triste, mas tem. Mas Parnaíba tem isso de uma forma muito legal. E lá tem os grupos de boi. E um desses grupos de boi é o Rei da Boiada, né? Os brincantes de boi. Que eles ficam fazendo desafio para ver quem é o melhor, quem é que faz a dança melhor, quem é o mais colorido, quem é que tem o texto melhor na hora de fazer as loas, né, as cantigas, quem é que tem a marcação mais animada. E isso a gente vai no São João de Parnaíba para ver como é, e você vê aquele baita colorido lindo.